Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Lucas diz no Evangelho de hoje que Jesus convocou os 12 apóstolos e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças. A principal doença que os apóstolos irão curar é a doença do pecado através do sacramento da confissão. O pecado é uma realidade moral e nós sabemos que cometemos um pecado através da consciência. É dela que vamos falar na homilia de hoje, dando continuidade à nossa série sobre a doutrina. Então, falemos sobre ela. A consciência é um fato de experiência. Todos os homens julgam ao agir se o que fazem está bem ou mal. Este conhecimento intelectual dos nossos próprios atos é a consciência. Natureza da consciência é um juízo do intelecto prático que julga sobre a moralidade das ações, tendo como parâmetro a lei moral natural. Regras fundamentais da consciência. Nunca é lícito agir contra a sua própria consciência. Agir contra o que dita a consciência é, afinal, agir contra si próprio, contra as convicções mais profundas e contra os princípios primeiros da ação moral. Agir na dúvida é pecado, de modo que é preciso sair da dúvida antes de agir. De outra maneira, nos expomos voluntariamente a cometer um pecado. É obrigatório formar a consciência. Convém insistir em que a consciência não cria a norma moral, apenas a aplica. Por exemplo, cairia em erro, o erro chamado subjetivismo moral, quem dissesse: para mim, não é mal deixar de ir à missa aos domingos. Da mesma forma, seria insensata a atitude de quem pensasse que, por meio de opiniões pessoais, se pode alterar a natureza de um metal ou que os ácidos passem a comportar-se como sais. Trata-se somente de aplicar ao caso concreto normas objetivas. Divisão da consciência. Para compreendermos melhor os estados da consciência possíveis, os teólogos estabeleceram 3 divisões fundamentais. Primeira, em razão do objeto. A consciência pode ser verdadeira ou errônea. Em razão do modo de julgar. A consciência pode ser reta, falsa, relaxada, restrita, escrupulosa, perplexa. Em razão da firmeza do juízo, certa ou duvidosa. Agora vamos ver cada uma delas, consciência verdadeira e consciência errônea. Como é bem sabido, a verdade é a adequação do entendimento à realidade das coisas. Quando essa adequação falta, produz-se o erro. Desta forma, a consciência verdadeira será aquela que julga em conformidade com os princípios objetivos da moral aplicados ao ato, e a consciência errônea será a que julga em desacordo com a verdade objetiva das coisas. A consciência errônea pode ser vencível ou invencível. No primeiro caso, a pessoa pode pesquisar e saber a verdade. No segundo caso, a pessoa não tem como chegar à verdade
ou porque vive isolada do mundo e da sociedade, ou porque no momento não teve como ter acesso à verdade. 3 princípios que se deduzem disto. Primeiro, é necessário agir sempre com a consciência verdadeira, visto que a retidão dos nossos atos consiste na sua conformidade com a lei moral natural. Segundo, não é pecado agir com consciência invencivelmente errônea, porque neste caso não há forma de chegar à verdade. Terceiro, é pecado agir com consciência vencivelmente errônea, já que neste caso é possível conhecer a verdade. Consciência reta e falsa. Consciência reta é aquela que julga com fundamento e prudência. Consciência falsa julga sem fundamento nem prudência. Consciência relaxada é aquela que, por superficialidade e sem motivos sérios, nega ou diminui a gravidade do pecado. Consciência restrita é aquela que, com certa facilidade e sem motivos sérios, vê ou aumenta a gravidade do pecado. É preciso combatê-la porque pode levar a cometer pecados graves onde eles não existem e conduzir ao escrúpulo. Para isso é conveniente a formação e o pedido de conselho a quem nos possa ajudar a ter um critério mais reto sobre os nossos atos. Não se deve confundir com a consciência delicada que teme até as mais pequenas faltas e procura evitá-las, mas sem ver pecado onde evidentemente não há. Consciência escrupulosa é um exagero da consciência restrita que, sem motivo, chega a ver pecado em tudo ou quase tudo o que se faz. Esta consciência manifesta-se numa contínua inquietação pelo receio de pecar em tudo, especialmente em matéria de castidade, e na dúvida frequente sobre a validade das confissões passadas, com a consequente obstinação em repetir a acusação dos pecados nas confissões seguintes, no temor permanente de que o confessor não compreenda a situação interior da alma, onde se segue o desejo de repetir uma e muitas vezes as mesmas explicações, geralmente longas e minuciosas, na insistência nos seus próprios pontos de vista perante os do confessor, etc. O escrupuloso deve obedecer ao confessor, visto que o escrúpulo é uma doença da consciência que impede um reto juízo. Consciência perplexa é aquela que vê pecado tanto em fazer uma coisa como em não a fazer. Por exemplo, o enfermeiro que pensa que peca se for à missa deixando sozinho o doente e que peca também por não ir à missa. Quem tiver este tipo de consciência deve formá-la e consultar a fim de ir saindo dela. Quando não lhe for possível pedir conselho quanto a um fato concreto, deve escolher o que lhe pareça menos mal, e se ambas as atitudes lhe parecerem igualmente más, não peca ao escolher qualquer delas. Consciência certa e consciência duvidosa. Consciência certa é a que julga a bondade ou a malícia de um ato com firmeza e sem receio de errar. Devemos agir desta maneira, pois, do contrário, nos arriscamos a ofender a Deus. Não é necessária uma certeza absoluta, que exclua toda a dúvida. Basta a certeza moral, que exclui a dúvida prudente e fundamentada. Por exemplo, se estou de cama com hepatite, tenho a certeza absoluta de não ser obrigado a ir à missa. Se tenho gripe, que me force a estar de cama ou sem sair de casa, posso ter a certeza moral de estar dispensado até me restabelecer. Consciência duvidosa, pelo contrário, é aquela que não sabe o que pensar sobre a moralidade de um ato. A vacilação impede-a de emitir um juízo. A dúvida pode ser negativa quando se apoia em motivos insignificantes e pouco sérios, positiva quando há razões sérias para duvidar, mas insuficientes para afastar o temor do equívoco. Os princípios morais acerca da consciência duvidosa são:
As dúvidas negativas devem ser desprezadas porque, caso contrário, se tornaria impossível a tranquilidade interior e a alma ficaria continuamente cheia de inquietação. Por exemplo, se foi válida a minha assistência à missa por ter ficado atrás da igreja com os filhos, se foi válida a confissão porque me deram a absolvição muito depressa, etc. Depois, não é lícito agir com dúvida positiva, pois se aceitaria a possibilidade de pecar. Que lição nós podemos tirar hoje? Com o estudo da moral, vamos vendo como as coisas não são tão simples como muitos imaginam. É preciso fazer todo um esforço de estudo e formação da consciência para agirmos retamente. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.